Bom, vou apresentar o algoritmo de ordenação Google Sort. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser executar ele aqui para a gente ver funcionando na prática. Bom, ele pede para a gente entrar com números inteiros para preencher o array. Cada número que eu digitar, eu vou pressionar Enter. Aí eu vou fazer isso aqui. Vou botar aqui números numa ordem aleatória aqui. Vou botar 9, aí Enter, 6, 3, aí Enter, botar 2, 5, 8, 7, 4, 1, 0. Bom, aqui ele mostrou, né, tipo, a ordem que eu digitei, que eu botei os números, né, que eu digitei. Eles tinham, inicialmente, eles estavam nessa ordem, inicialmente, na ordem totalmente aleatória. Aí aqui foi o resultado, né? Ele ordenou os números, ele botou em ordem crescente, né? Foi do 0 ao 9. Vou fechar aqui agora. Bom, explicar um pouquinho do código agora. Bom, primeiramente, é, aqui eu estou criando, definindo uma constante, né? Do tamanho 10. Aí eu estou usando esse tamanho dessa constante para criar um vetor, né? Aí aqui a gente tem as variávelzinhas que é o i, o aux e o contador. Aí aqui é aquela mensagenzinha que aparece, né? Pedindo para o usuário digitar o nome não, o número e dar enter a cada número digitado, né? Aí aqui basicamente ele vai capturar vai capturar os valores lá e guardar nas posições do array, né? Nas 10 posições. Aí aqui a gente só está printando a ordem atual dos itens no array, que é aquele primeiro, aquele print lá que mostrava a ordem, né? Atual. E aqui é como se fosse o core do algoritmo, né? Que é realmente a parte que faz a ordenação. Eu vou, eu vou aqui pro Paint para mostrar, explicar um pouquinho essa parte aqui no Paint, aí logo logo eu volto aqui para cá. Deixa eu deixar isso aqui. Bom, como funciona o Bogo Sort? Primeiramente, ele vai fazer o seguinte. É que eu usei esse array como exemplo, né? Tem um array de 5 posições. A gente vê que a ordem está aleatória. Aí como é que funciona? Basicamente, ele vai começar aqui na posição 0 e vai perguntar: é, 2 é maior do que 7? Ele vai fazer isso aqui, né? Ele vai verificar se o 2 é maior do que 7. Aí, no caso, como o 2 não é maior do que 7, ele vai manter o 2 aqui, na posição 0. Aí ele foi para a segunda posição, né? Aí ele vai comparar: 7 é maior do que 3? É. Então, aí ele vai trocar. Ele vai pegar o 7 que tá aqui, e vai colocar aqui. E trazer o 3 pra cá, né? Aí vai ficar assim: 3, 7. Eu tô desenhando aqui no mousepad, é por isso que tá bem feio. Aí pronto, né? Eu tenho o 7 aqui, né? Aí ele vai perguntar: 7 ele vai fazer isso aqui, né? 7 é maior do que 5? Porque a gente tinha agora o 7 aqui, né? A gente trocou, a gente ficou com 7. Ele pergunta: 7 é maior do que 5? É. Então, ele vai trocar novamente. Ele vai botar o 7 aqui. Meu Deus, é horrível desenhar mousepad. E trazer o 5 pra cá. Acho que dá pra entender, eu acho. Aí, ok. Aí, aí ele vai perguntar de novo, né? É, 7 é maior do que 4? É. Aí então, ele vai. Opa, aqui ficou 5. Peraí. Ele fez aqui a pergunta, né? Se o 7 era maior do que 4. Aí, o 7 é maior do que 4? É. Aí então ele vai jogar o 4 pra cá. E o 7 pra cá, né? Bom, aí aqui ele vai fazer o seguinte. Bom, podemos perceber que o 7 já está na última posição, né? Que o nosso array ele vai de 0 a 4, são 5 posições, e o maior valor já está na última posição. Agora,
Eu terminei o laço interno, né, aqui, aí ele vai refazer o externo. De novo, aí ele vai executar, aí ele vai verificar de novo. 2 é maior do que 7. Aí ele vai fazer 7 não, 2 é maior do que 3. Aí continua a mesma coisa. O dois é menor do que 3, continua essa posição. O 3 é maior do que 5. Não. Aí ele vai, opa, 5 é maior do que 4. É. Aí deixa eu só, cadê a borracha? Só apagar aqui. Aí a gente vai fazer aquele esquema lá de trocar. Só corre aqui, filhão, pra não ter que escrever tudo de novo. Cadê? Pronto. A gente parado aqui, né? Ele tinha perguntado o 3, se o 3 não, era o se o cinco era maior do que o 4. 5 é maior do que o 4. Então, eles vão trocar de posição. O 5 vem pra cá e o 4 pra cá. Aí pronto. Aí ele vai fazer a comparação aqui de novo. O 5 é maior do que o 7? Não. Então, pronto. A gente conseguiu ordenar todo o nosso array. Aí ele já está todo ordenado. Agora deixa eu voltar aqui. Voltar aqui pro código. Acho que deu para entender essa parte, eu acho. É porque eu tô desenhando no touchpad, aí fica horrível. Aí eu fico me perdendo aqui pra desenhar. Mas vou voltar aqui pro código aqui. Agora a gente vai supor que o nosso algoritmo ele está rodando, né? Que o array já está preenchido. Aí aqui nós temos dois laços for. O primeiro for, ele é um contador que ele vai de 1 até tamanho -1. Aí o segundo, esse segundo, eu estou criando uma variável i, né? Aí ela vai iniciar com 0 e ele vai ser até i menor que tamanho -1. Ou seja, ele vai ficar executando isso, né? E no caso, ela começa em 0 porque ela vai começar a fazer, tipo, referência às posições do array, né? Aí no caso, é, ele vai fazer o seguinte, né? Ele vai entrar aqui no if aqui, aí ele vai perguntar, tipo, se o nosso vetor números na posição i, que ele começou aqui com 0, aí, tipo, se ele tiver um valor maior do que a posição seguinte, cadê? Aqui. Se ele tiver um valor maior do que a posição seguinte, aí então o aux vai receber números, vai receber a posição de i, aí ele vai fazer números, posição de i recebe números, posição seguinte. Aí de novo ele faz números, posição seguinte, recebe aux. Bom, aí feito isso, a gente conseguiu, né, botar o nosso número mais alto na posição final do vetor. Aí a gente vem para cá, né, que basicamente ele printa o nosso vetor lá na. De novo, ele faz aquele printzinho do vetor. Aí no caso aqui já vai ter, o vetor já vai estar na ordem crescente, né? Aí basicamente o, o core, assim, vamos dizer assim, o coração desse algoritmo é isso aqui, né? E aqui é realmente a parte que ele troca, né? Que ele vai, ele olha, ele vê as condições, né? Aí ele vê e troca. É bem dizer isso, assim. Eu acho que é isso, assim. Eu não sei se precisa comentar mais alguma coisa, mas é isso. No caso, assim, se tiver qualquer dúvida, pode perguntar primeiro. Não sei se dá tempo também, né? Aí, agora pronto. Acabou, vamos dizer assim, a gente acabou o Bubble Sort, né? Aí agora, vamos ver o Hip Sort. Tá aqui o algoritmo Hip Sort. Eu vou executar logo ele para você ver que ele funciona. Bom, tá aqui, ó.
Eu usei um random para gerar um array com tamanho 10, né? Aí ele gera 10 valores aleatórios. Aí você vê, ó, que ele gerou aqui, ó, 19, 18, 12, 15, 11, 0, 1, aí, aí 15, de novo, 3. No caso, ele gera números aleatórios no intervalo de 0 a 10, né? Que o tamanho do vetor é 10. Aí aqui foi depois do processamento do heap sort. A gente pode ver que ele ordenou todos os números. Ó, 0, 1, aí 3, aí 11 porque o 11 ele se repete, né? Aí o 12, 15, 15, 18, 19, estão todos ordenados. Agora, aqui. Bom, o heap sort, ele é um tipo de árvore binária. Ele, ele é uma árvore em que o pai, ele é sempre o maior elemento. O algoritmo heap sort, ele vai passando nos ramos da árvore e vai trocando os elementos. Ele vai verificando. Ele olha se, tipo, a folha é maior do que o pai, entendeu? Aí, se for, ele vai, tipo, ordenando a árvore, vai tentando deixar sempre o pai como o maior elemento. Bom, aí, falar um pouquinho aqui do código, né? A gente tem a função aplica heapsort, que é uma função recursiva. Até ela é chamada aqui, ó. Ela é chamada aqui. Basicamente, é assim. é, eu tenho uns parâmetros, né? Eu tenho o vetor, aí eu tenho um int n, um int i. Aí isso serve para reorganizar o vetor para ficar de acordo com a propriedade da heap. Aí aqui a raiz recebe o i, aí a esquerda recebe 2 vezes i mais um, que é a regra para acessar o filho da esquerda do elemento no vetor. Aí aqui já é para a direita, né? Que ele, ele meio que vai alongar, ele alonga para a direita o vetor. Eu vou mostrar um pouquinho mais aqui embaixo. Bom, aí ele tem essa condicional, né, aqui. Ele meio que pergunta se a esquerda menor do que que n e o vetor esquerda menor do que vetor raiz, aí então a raiz recebe esquerda. No caso, ele muda a raiz com o filho, caso ela seja menor. Aí aqui na direita, ele, ele vai alongar, no caso. Tipo, se a direita for menor do que n e o vetor direita for maior que vetor raiz, aí então a raiz recebe direita. Aí, aí aqui a gente tem esse if, né, que é o que ele bem dizer, ele faz a chamada recursiva, né, que ele aplica a propriedade da heap nos filhos. Aí, tipo, se raiz for diferente de i, aí então o int aux recebe o vetor i. Aí vetor i recebe vetor raiz recebe o aux. E aqui é a chamada recursiva da função, né? Aí basicamente a gente acabou aqui a funçãozinha, né? Aí é que eu vou mostrar um pouquinho aqui da main. Aí aqui na main a gente tem um printzinho, né? Que é o primeiro print que aparece, que é esse aqui, ó, vou até executar, que é esse printzinho aqui mas basicamente ele é porque eu botei foi errado aqui, mas enfim, basicamente ele era para mostrar aqui, mas é porque eu taquei no outro print. Foi só um erro aqui que eu cometi, agora que eu percebi. Mas enfim, no caso aqui, ele randomiza os valores e vai guardando as posições do array, né? Eu tenho o for, aí o for recebe zero, aí enquanto o i tamanho vetor, aí tipo for verdade, né? Aí ele faz i mais mais. O vetor na posição i recebe o random. Eu estou criando os números aleatórios aqui, né? Dentro lá do vetor. Vou só fechar aqui, acho que fica melhor. Bom, nesse trecho de código, ele aplica a propriedade da heap na primeira metade do vetor. Isso garante que todos os pais são maiores que seus filhos. Aí a gente tem aqui a chamada da função aplica heap, né?
recebendo o vetor, o n e o i, né, como parâmetro. Aí a gente tem aqui, né, o forzinho, aí no for o i recebe o n dividido por 2 menos um. Aí ele, aí ele faz, né, tipo, enquanto o i for maior ou igual a zero e menos menos. Aí aqui um printzinho, né, que ele printa os elementos do vetor. Ele printa os elementos se- segundo a propriedade da heap, né? Pais maiores que seus filhos. Aí aqui no caso, a gente tem a aplicação da propriedade heap, né? Na parte do vetor que ainda precisa ser ordenado. Aí basicamente aqui ele está ordenando o vetor, né? Ele faz esse processo aqui de ordenação, que é esse for, aí que tipo o J recebe o N menos um, aí tipo, enquanto o J for maior que zero, o J menos menos. Aí ele entra aqui, né? Ele fica fazendo isso. Ele fica, pega o aux, atribui o vetor na posição zero, aí vetor na posição zero recebe o J, aí vetor posição J recebe o aux, né? Ele aplica a propriedade da heap. E aqui é uma chamada recursiva, a chamada heap recursivamente de novo, né? A função aplica heap, aí eu passo o vetor e o J, no caso aqui eu não botei I, da outra vez eu tinha usado I, aqui eu usei J, só para ficar mais diferente. Usei J e zero, né? E aqui é o print, que ele printa todo o vetor, né? Ele só printa, mostra lá o vetor ordenado, né? Ele mostra aquele finalzinho, ele mostra que o vetor ficou ordenado, que é isso aqui. Bom, é basicamente isso. Assim, não sei se ficou faltando alguma coisa. Talvez se ficou alguma dúvida. Não sei se dá tempo, né? Até eu tinha falado na parte da Bubble Sort. Mas se tiver tempo, você pode, não sei, se quiser tirar alguma dúvida ainda, porque vídeo é complicado, assim, presencialmente é até melhor, porque assim, dá pra pessoa conversar. E eu não sei se tá bom, assim, já a explicação, mas eu vou encerrar por aqui. Qualquer coisa, estou à disposição.